vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente Jesus, sempre Jesus, nosso mestre maior, a quem agradecemos sempre, porque sempre nos acompanha e nos quer sempre o melhor, sempre nos orientando, deixando as mensagens. Hoje, sim, hoje, atual, Ele nos deixa sempre essas mensagens. Esse ensinamento dele não cessa. É por isso que existe a mediunidade, que traz aí do outro lado ensinamentos tão bonitos, que quando nós recebemos, falamos, Jesus mandou. Porque é tão coerente, tão bonito, tão lógico, tão puro, tão doce. Então que aprendamos sempre a buscar em Jesus a referência maior para a nossa caminhada, compreender cada vez mais esses ensinamentos tão belos e tão profundos, mas colocar em prática. Se não aplicarmos e ficarmos apenas na teoria, não aprendemos nada. Obrigado então, Jesus, por essa orientação, por esse carinho, por essa companhia, por essa amizade. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Tem aí Marcos Roberto, Lene, Luci, já virou aí mais gente. Então, um abraço a todo mundo. É bom estarmos sempre juntos, né? É bom demais. Hoje nós vamos falar da parábola do rico insensato. Talvez alguém menos avisado diga: bom, então não está falando comigo porque eu não sou rico, não tenho dinheiro, não tenho propriedade. Não, essa riqueza, ela é em todos os sentidos. É na moeda? Também, mas essa riqueza é na saúde. Você é rico em saúde? Eu tenho uns probleminha. É rico em tempo? Dá um jeitinho, sobra tempo, né? É uma questão de opção. Você é rico em abraço, em sorriso, em conhecimento? É pouco, perto do outro pode ser muito. Então, todos nós somos ricos, todos. E aí quando Jesus fala dessa parábola do rico insensato, não vamos imaginar que seja apenas no dinheiro. Não, de forma nenhuma. Tá? É em tudo isso, todas essas riquezas que o Pai nos concede e que muitas vezes entesouramos, como se fôssemos levar para o outro lado. E ninguém leva saúde para o outro lado. Ninguém leva tempo para o outro lado. Ninguém leva abraço para o outro lado. Ninguém leva o sorriso que deixou de dar. Eu vou levar para lá. Não vai levar. Não tem como. Então, vamos falar dessa parábola, mas raciocinando, entendendo em todos os aspectos. Combinado? Então vamos lá. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículos 13 ao 23. Vamos prestar bem atenção nessa sequência, que depois nós vamos comentar sobre ela. E disse a Jesus, né? A Jesus, um que estava na multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse ainda Jesus: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E aí então ele propõe essa parábola dizendo: a herdade de um homem, a propriedade de um homem rico tinha produzido em abundância, e arrazoava ele entre si mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse:
farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens e para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga, se alegra. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ficará para quem, né? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos, Jesus: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Tem muita coisa para a gente aprender, prestar atenção, né? Jesus, no meio de frases, às vezes tão pequenas, ele transmite tanta coisa, tanta coisa. Então, Jesus contou, vamos começar por aí. Jesus contou essa parábola do rico insensato quando um homem lhe pediu para que ordenasse o seu irmão que repartisse com ele a herança. Ah, está aprontando. O homem estava no meio de uma multidão, esse homem que pede para que Jesus interceda junto ao irmão dele com relação à divisão da herança. Esse homem estava no meio de uma multidão que ouvia as palavras de Jesus. A multidão ouvia. Aí a gente pergunta, Jesus, será que estava sendo ouvido por aquele homem? Ou só escutado? Curiosamente, Jesus havia acabado de ensinar a respeito da importância em confiar em Deus, no Pai lá em cima, que satisfaz as necessidades dos seus filhos. Confia, o Pai vai te proporcionar sempre o melhor. Mas, óbvio, temos que fazer a nossa parte, né? Mas parece que aquele homem não tinha entendido nada do que Jesus estava ensinando. Ele estava só escutando, não estava pensando, não estava analisando. Ele estava, então, preocupado apenas com o fato de que seu irmão poderia estar lhe prejudicando com relação à partilha da herança. E ali ele ouvia Jesus, mas não prestava atenção em nada. Pediu, então, que Jesus interferisse naquele litígio familiar, considerando que Jesus fosse um rabino. Por que rabino? Porque às vezes os rabinos, judeus, portanto, mediavam situações desse tipo, como se fossem juízes. E Jesus se recusou a ser juiz da causa desse homem, Eu não fui enviado para isso, eu não estou aqui para dividir bens, uma moeda mais para um, uma moeda menos para outro. Não, eu vim aqui para trazer a orientação sobre o melhor caminho para a humanidade. O caminho que leva aos braços do Pai, ou ao reino dos céus, reino de Deus, que é, vamos enfatizar sempre, que é o reino da consciência tranquila, o reino da paz em si, do equilíbrio. Então, a parábola do rico insensato faz uma advertência séria quanto à cobiça, ao egoísmo, ao apego, e vai por aí afora, E essa advertência, ela foi dirigida apenas àquele homem? Não. Eu leio hoje essa parábola, Jesus está falando comigo. Ô meu amigo, como é que está teu egoísmo? Como é que está teu apego? E para todos nós, portanto, é para que a gente avalie e que vá diminuindo. Tem que ser aos poucos, não tem como. Vai diminuindo essa carga ruim
que cada um de nós ainda traz dentro de si, né? Então a advertência não era só para aquele homem, não, há 2000 anos atrás. É para nós nos dias de hoje, tá? Então, vamos pensar no significado dessa parábola do rico insensato. Ele fala, Jesus, da tolice que é em se preocupar demasiadamente com os bens do mundo. Demasiadamente. Então, às vezes, a impressão que pode ficar é que poderíamos estar condenando os bens do mundo. Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque são necessários. Nós estamos num mundo material, muito material, a Terra ainda é um mundo bem material. E se é material, eu tenho que suprir certas necessidades que eu tenho com os bens de um mundo material. É a casa, é a vestimenta, é o remédio, né? É o plano médico, seja lá o que for. Então ninguém está condenando os bens da matéria. Não, são necessários. E buscá-los, procurar ter, é o caminho também, né? Não podemos deixar de lado. O problema é o excesso. Isso aí nós vamos comentar ao longo da parábola, tá? Então, alguma preocupação sempre vai existir. É necessário mesmo, porque dependemos desses bens. Outra coisa que a parábola nos chama a atenção, ela fala que a própria vida é o mais importante, sem sombra de dúvida. E às vezes negligenciamos a vida, né? A vida da alma. Quando falamos em vida da alma, é a vida da convivência com a família, convivência com os irmãos, a busca de um entendimento maior que pacifica a nossa alma, que nos traz um entendimento maior, que nos leva a servir e não querer ser servido. Então, a vida é o bem maior. E aí ele diz, nessa parábola, Jesus diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Eu quero tudo. Tem gente que quer tudo e ainda mais um pouco, como se aquilo fosse o Deus para eles. Não faz sentido. Ainda, pensando na parábola, o homem da parábola, ele se achou tão seguro em razão de possuir aqueles bens que ele havia juntado, que ele se esqueceu que a sua vida estava além daquilo. Aquilo participava da vida dele, mas aquilo não era o importante, não era o mais importante, né? Ele fez provisões para a sua vida terrena, juntou, tanto que ele produziu tanto que ele manda derrubar os celeiros para poder armazenar mais grãos. Mas um prato de comida basta, não precisa um celeiro, né? Então ele fez provisões para juntar tudo, e ele pensou que esses bens iriam garantir o bem-estar da sua alma. Ou seja, esses bens viraram Deus para ele. E direi à minha alma, lembram que no texto estava assim, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga, se alegra. A alma estava um pouquinho atrapalhado. Continuando, mas a sua alma, a dele, desse homem, perante o entendimento de Deus, do juízo de Deus, ele não tinha absolutamente nada. Ele tinha os bens, óbvio, necessários, mas com relação a Deus, Deus não está preocupado com a tua conta bancária, se o teu carro é zero, se você juntou sorrisos e não distribuiu, né? Não, isso aí para a alma você está jogando fora, não está aproveitando. Tanto que Jesus diz: assim é aquele que para si ajunta tesouros
e não é rico para com Deus. Lembra que falamos dessa riqueza, não se limitando à riqueza que de início todo mundo pensa, do dinheiro, né? Uma ajuda financeira, uma riqueza financeira. Vai muito além disso. O abraço. Inclusive eu entendo, né, que o abraço é o gesto mais lindo entre os seres humanos. Não, para mim não tem outro gesto. Porque o abraço diz que é o momento em que dois corações se juntam e conversam em silêncio. Não tem nada mais lindo para mim do que um abraço. Então, rico para com Deus é rico para as coisas da alma, né? É o sentimento, é o amor, é o serviço em favor do próximo. Ainda analisando a parábola, o grande significado da parábola do rico insensato está logo no início da parábola, quando ele diz que porque a vida de um homem não consiste na abundância de suas possessões, daquilo que ele possui. Isso não é riqueza. Está ali servindo a ele não é riqueza. E às vezes, né, nos apegamos nisso. Às vezes furtamos a dar um pouco de nós para aquele que necessita tanto. Às vezes um sorriso, às vezes uma conversa, às vezes o ouvido que você empresta para alguém que está ali amargurado, que precisa falar e que você, olha, estou te ouvindo, você está aí, você existe. E às vezes a gente nega, né? Então, a parábola deixa para nós, para mim, deixa claro, erros que eu ainda cometo. E como cometo? A falta de caridade, moral e material. Então a moral não custa nada e você tem abundância, né? E deixamos de fazer. Ainda deixa claro para nós a avareza, o egoísmo, a cobiça. Ele não pensou, o homem não pensou em distribuir seus bens, em compartilhar. Não. Quis para si, né? Derrubou o celeiro e quis mais. Ele prefere então derrubar o celeiro para amontoar mais ao invés de distribuir. E o seu comportamento demonstra também que às vezes a gente não para pensar. Uma falta de gratidão para com Deus. Gratidão. No caso do homem, ele se esqueceu que tudo está sob o comando de Deus. Nós nos esquecemos também? Sim. Muitas vezes achamos que tudo é fruto da nossa interferência. Ah não, tudo veio de mim, daquilo que eu fiz. Veio do seu esforço, do seu trabalho, mas o Pai está lá em cima, né? Com certeza. Então nós vemos que tem até um ditado que diz: não cai nenhuma folha da árvore sem que o Pai o permita. É um ditado popular, né? Que expressa bem essa ideia de que tudo está no comando dele. É ele que comanda tudo. A gente tem que fazer a nossa parte, mas é ele que vai dizer o que vai acontecer e o que não vai, o que precisa acontecer e o que não precisa. Às vezes nós pedimos coisas que não precisamos. Às vezes pedimos coisas que não merecemos. E ele vai dizer o quê? Não, não é a hora. Vai trabalhar primeiro, né? Vai crescer. Ainda na parábola, nós vemos que o homem engrandeceu-se, né? Engrandeceu a si mesmo, demonstrou um grande orgulho. Então vemos ainda tantas e tantas pessoas, por exemplo, famosas, sobretudo famosas, ricas, poderosas, que se sentem indestrutíveis, né? Pessoas que são bajuladas por tantas pessoas, aquele povo, aquelas pessoas às vezes, imagino eu,
se sentem até Deus. Parece que não tem nada que derrube aquela pessoa. E aí nós vemos que tudo depende de nós, né? Esse trabalho, esse esforço, para que Ele possa dizer: você merece, está na hora, ainda não, por enquanto fica sem receber, é Ele que comanda, sempre. Então, o homem da história, pensando ser o senhor de si mesmo, total, em tudo, ele imaginou que viveria por muitos anos. Não, eu estou aqui, vou viver por muitos anos. Quantos que estão envolvidos de uma forma tão brutal com as coisas da terra, que sequer pensam, sequer lembram que estão aqui na terra, nessa caminhada que é transitória. A gente não sabe quando vai chegar o final. Alguns partem cedo, outros meia idade, outros com mais idade, mas ninguém fica. Todo mundo vai, né? E aí, ele não sabe, não pensa, não percebe essa pessoa que tem tanto, entre aspas, poder, influência, isso tudo, que ele não pensa que um dia ele vai embora, que um dia ele vai deixar, né, as coisas e vai seguir. Então, ele achou que tinha o controle dos seus dias, como ele tinha o controle dos seus grãos no celeiro. E ele tinha controle sobre seus dias. Eu tenho controle. Eu não sei se daqui 5 minutos estou indo, daqui um dia, daqui um ano, não sei, né? E ele achou que tinha controle, ou ignorou isso tudo, né? E aí nós vemos pessoas que assim pensam e que acabam sendo derrotadas por uma doença, né? Por um acidente, por exemplo, e de repente vem o fim. Nós vimos aí, na pandemia, esses poucos anos atrás, quantas pessoas que nunca haviam pensado na morte. E a pandemia deu uma chacoalhada. Muitas pessoas começaram a pensar na morte, mas precisa entender o que vem a ser isso, né? O rapaz ainda, ele achou que caminhava independentemente da vontade de Deus. Era só ele, com a riqueza dele, né? Então era cegueira total, total. Prepotência absurda, que nós vemos, hein? Em muitas pessoas, sim. Imaginava sentir-se feliz dessa forma. Era uma ilusão. Uma ilusão. Aí eu tenho isso, sou feliz. Ilusão. Quando você deposita a sua felicidade em bens da matéria, essa sua, entre aspas, felicidade, ela pode desaparecer em um segundo. Um incêndio no celeiro dele queimava tudo. E aí, como é que fica? Então ele mentia para si mesmo, achando que a felicidade estava ali, mas não estava. Não estava. Então, às vezes, aquela ideia de que nós temos o poder, eu tenho status, tenho dinheiro, eu tenho fama, isso me deixa feliz. Ilusão. Ilusão. Nós vamos ver aqui uma pesquisa que eu fui buscar, uma pesquisa feita por uma revista chamada Trip. E essa pesquisa que ela fez foi junto a executivos, pessoas que têm uma vida boa, né? Diretores, donos de empresa, essa coisa toda. Então, essa pesquisa levou essas pessoas a refletirem sobre aquilo que estava acontecendo. Nessa pesquisa, nós vemos que foi entrevistado cerca de mais ou menos 1.000 pessoas, 900 e poucas mil pessoas. E essas pessoas, executivos, foi perguntado como é que estava a vida deles. E eles falaram, 84% delas, falando que não eram felizes. Tinham tudo, tinham riqueza, tinham tudo, mas não eram felizes. Interessante. Tinham tudo e não eram felizes.
Por quê? Porque trabalhavam cerca de 13, 14, 15 horas por dia. Viviam afastados da família. Não tinham oportunidade de convívio com amigos. Então eram pessoas que tinham uma vida um pouco estranha. E, conversando com um deles, ele disse assim: olha, eu achei que tinha tudo na vida. Eu tinha dinheiro, eu tinha fama, eu tinha poder, eu dominava as pessoas. Contudo, alguma coisa me aconteceu de grave e de repente eu vi que não tinha nada. Eu passei por um problema gravíssimo no coração, um infarto. E de repente eu percebi que tinha tudo isso. Eu só não tinha vida. Então, valeu a pena? Para ele, não. Por isso que 84% dos executivos entrevistados disseram que, tendo tudo, se sentiam que não tinham nada. Estamos condenando as pessoas assim? Os executivos, por exemplo? Não. O progresso está aí acontecendo graças a essas pessoas que controlam empresas, que dominam esse poder, né? Esse progresso. São importantes, sem sombra de dúvida. Mas o grande problema é ser só executivo. Ser só ator, cantor, enfim, qualquer atividade. Não. Antes de tudo, nós somos uma alma caminhando pela terra. Podemos ser o executivo, sem sombra de dúvida, mas que isso não atrapalhe a sua caminhada interior. Dá tempo de juntar tudo e dar o devido valor a cada coisa. É uma questão de opção, nada mais do que isso. Então precisamos ficar atento a isso, né? E aí, quando na historinha, Deus fala, e a sua alma foi requisitada naquele mesmo dia. Louco, a sua alma foi embora hoje mesmo. E para quem ficará os bens que você juntou? Vai levar? Não vai levar. Nós vamos contar uma história de um rico que foi vigilante. Foi o oposto, né? Ele foi muito atrás das coisas, tinha aquela ganância, aquilo tudo, mas de repente ele deu aquela despertada. E quando eu vi essa história, eu fui imediatamente levado à história de Zaqueu, que era aquele coletor de impostos, aquele publicano, que também chegou um momento que deu a viradinha na chave e falou: o que eu estou fazendo? Né? Não estou vivendo, não. Essa história que vamos narrar, ela aconteceu há 2000 anos. Foi narrada por Jesus, através da mediunidade de Chico Xavier. E fala assim: o rico vigilante. Vigilante. Esse é o contrário, hein? Vigilante. O contrário da parábola do rico insensato. E diz assim, nessa historinha, que aconteceu dentro da casa de Pedro, há 2000 anos, com a presença do mestre, naquela ocasião. E ele diz assim a história. Tiago, um dos discípulos, que era o mais velho, em explanação preciosa, falou sobre as ânsias de riqueza, tão comuns em todos os mortais. E terminado o interessante debate que acontecia na casa de Pedro, Jesus comentou sorridente: um homem, temente a Deus e consagrado à retidão, leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Legítimo, natural, né?
Deixa eu juntar alguma coisa para auxiliar a família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins. Aflito. E por 20 anos consecutivos, ajuntou moeda sobre moeda. Já demonstra aí alguma avareza, formando o patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir, a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado, sem que ele mesmo percebesse. Por quê? Porque o foco dele estava no ganhar, no ter, no reter, no aumentar. Era isso que ele via durante 20 anos. Quando ele parou para analisar, ele viu que os quadros da sua vida, os outros quadros, tinha tudo se alterado sem que ele tivesse percebido ao longo de 20 anos. Vamos ver quais? O lar, antes simples e alegre, adquirira feição sombria. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. 20 anos, ele não percebeu nada. A amizade fiel desertara, perdeu os amigos. Os vizinhos, acreditando-o completamente feliz, cercavam-no de inveja e ironia. Nem os vizinhos tinham sinceridade com ele. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do seu coração. Fugir dos impostos. Estava lá os publicanos para receber e ele tinha que fazer manobras para não pagar tanto imposto. Estava sendo desonesto. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Olha a vida dele. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento, quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás de portas semicerradas. Falsidade. Em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. O lar dele virou um inferno. Sobrava ali tempo agora, depois dos 20 anos que ele parou, né? Sobrava ali tempo agora para registrar as moléstias do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem dores de cabeça. Vou fazer um parênteses. Naquela pesquisa que eu falei com os executivos, alguns chegavam a falar que não tinham tempo nem para cuidar da própria saúde. Continuando aqui a história de 2000 anos atrás. Em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu ele que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem fim. Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Depois da comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece na tela evanescente do sonho e lhe diz, compadecido: toda a fortuna que corre à maneira das águas cristalinas da fonte é uma bênção viva.
Mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Por que exigiste um rio quando o simples copo d'água te sacia a sede? Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo te bastam a refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta, no sonho, volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira de luz espiritual e improvisa alegria a muitos. Somente vale o dinheiro, a riqueza, tudo, da terra pelo bem que ela possa fazer. Sob indizível espanto, o caçador do ouro despertou transformado e do dia seguinte em diante passou a libertar as suas enormes reservas para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou-o com estranheza e revolta. Ela não tinha sonhado o mesmo sonho, não tinha o mesmo entendimento. Os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Silenciando o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! Jesus sorriu e respondeu para Tiago: sim, valioso e sublime, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Lindo, né? Então, quando ele diz abrir o cofre, colocar à disposição do próximo, nós falamos dos bens, todos os bens. Se nós estamos, por exemplo, habituados a viver exclusivamente para si próprio, não dá atenção para ninguém, se de repente despertamos, puxa, por que eu não posso, exemplo, só um exemplo, por que eu não posso, uma vez por semana, trabalhar num asilo, dar um dia num orfanato, junto às crianças, e de repente, aquele que vive com você, seu filho, sua esposa, seu marido, não sei, de repente vai falar: tá maluco, imagina, tá ficando o dia inteiro num asilo, tá lá conversando com os velhinhos. Mas e você? Se descobriu isso, vai estar feliz? Vai. Por quê? Porque você descobriu o melhor caminho. Quando nós vivemos de uma maneira fechada, não cumprimentamos ninguém, não sorrimos para ninguém, não somos gentis, não somos gratos, como é que vive aquela pessoa? É triste, né? Esses dias mesmo, para ser mais exato, hoje, eu vi uma pessoa passar, sem querer eu atrapalhei um pouquinho a caminhada dela sem perceber. E me afastei, falei: me desculpa. Recebi um olhar tão grosso, tão, né, sem beleza, sem... Por quê? O que aquela pessoa está carregando? Não estou querendo julgar, mas o que ela está levando dentro de si, naquela aspereza? Está feliz? Acho que não.
se retribuísse com um sorriso, imagina, sem problema. Nossa, eu retribuiria com o mesmo sorriso, né? O sorriso dela, mas ela passou. Então, quando nós deixamos de sorrir, de orientar, de falar, de abraçar, de beijar, de servir, dar o nosso tempo, um pouco da nossa saúde, né, em favor do outro, como vai ser bom. E é a melhor maneira de modificarmos aqueles que vivem, por exemplo, conosco, e que às vezes ainda não descobriram isso, por exemplo, né? Não descobriram. Daqui a pouco vão descobrir, porque o exemplo fala mais que 1000 palavras. Então, ricos, quem é rico? Todos, todos nós, todos. Sejamos, portanto, ricos vigilantes. Combinado? Vai ser melhor. A gente vai ser muito mais feliz, tá? Então vamos encerrar com a nossa prece. Por gentileza, se puderem fechar os olhos e agradecendo sempre a Jesus, nosso Mestre Maior, que nos deixa sempre ensinamentos preciosos. Só que precisamos ter ouvidos de ouvir, não escutar só, olhos de ver, não só enxergar, não, é ouvir, né? Realmente é prestar atenção, observar, crescer, raciocinar, para que a gente possa tirar todo o proveito dos ensinamentos dele. Queremos ser felizes? Sejamos ricos vigilantes. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela companhia. Estou vendo aqui, o que mais que tem aqui? Vanessa, Mauro Santilli, tudo bem, Mauro? Rodrigo Pavi Ferreira, Bita, Sandra, tudo bem, Sandra? Beijo, prima. Francisco Benício, Alceia, Paulo, grande abraço a todos vocês. Tem mais gente aqui, mas já passou, né? Então, mesmo tendo passado, um grande abraço, hein? E obrigado por estar conosco, obrigado pela paciência, pelo carinho, e vamos seguindo em frente. Abraço, Dr. Faria, esposa, abraço a todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Tchau, até a semana que vem. Tchau, tchau, Maria Leone também, todo mundo aí, tá? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.